Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 2. E nessa aula a gente vai falar sobre teste de inglês. E antes de começar a aula, eu já quero setar a expectativa de essa aula não vai ser uma aula de inglês, tá? Então, para quem estava esperando que ia entrar aqui ia ver uma revisão de inglês ou ia receber uma aula de inglês, não é isso que vai acontecer. Eu vou falar sobre como se preparar para testes de inglês. Então, ensinar o processo, dar algumas ideias do que vocês podem fazer, tanto para teste quanto um pouquinho sobre se você tiver que fazer um vídeo em inglês ou em inglês. Então, nas etapas que vão medir o inglês de vocês, eu vou falar sobre isso. Não é uma aula de inglês, pura e simplesmente porque é impossível fazer isso dentro desse curso, né? O curso de inglês é uma coisa completamente à parte, exclusiva, que dedica milhões de horas. Milhões não, né? Vocês estão entendendo? Exige muitas horas e exige muita prática, e é uma coisa a longo prazo. Então, se eu for pra alguém e falar, cara, como é que eu passo uma proficiência de finlandês? Tipo, aprende finlandês, né? Primeiro de tudo. Então, pra quem não sabe falar inglês, não vai existir milagre. Você precisa saber falar inglês para conseguir passar numa proficiência de inglês. Rita, não sei falar inglês. Vale a pena pedir para alguém fazer a provinha do inglês para mim? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu sei que isso é real, eu sei que isso acontece, tá? Eu não vou, como eu falei, não vou ignorar a realidade ou ignorar o que acontece por aí só pra fingir que eu sou certinha e que eu vou fingir que essas coisas não existem. Eu sei que existe, tipo, cara, tem um amigo meu que fala super bem inglês, vale a pena pedir pra ele fazer a prova pra mim? Depende. Em geral, eu vou dizer que não, porque se você vai para uma multinacional, você vai precisar do inglês. Agora, se é uma empresa brasileira, que você vai para uma área, tipo, que você sabe que você não vai precisar realmente usar o inglês, e não vai ter nenhuma etapa depois de inglês, e você pretende estudar inglês ainda, então você fala assim, ah, meu, eu tô só muito insegura, eu não quero ser eliminada por causa dessa etapa. Gente, vai e faz, tá? Se tiver alguém aí, um irmão, um amigo próximo para fazer, e você acha que isso vale a pena, faz. Só que se depois você faz e você chega lá no final e você não fala inglês e precisa usar inglês, você imagina a cara de tacho que vocês vão ficar. Eu não recomendaria, mas eu sei que essa é uma etapa que em alguns casos pode ser eliminatório. E se a empresa for brasileira, então, né, você vai ter toda a produção, você não vai ter contatos com times internacionais, você não vai ter clientes internacionais. Pode ser que você realmente não precise usar isso, principalmente por um estágio, por exemplo, né? Porque eles não vão pôr estagiário tanta. Mas, se você vai para uma multinacional, eu nunca faria isso. Porque eu acho que eu já até contei no Instagram isso uma vez. Eu, na minha primeira semana no estágio, eu tive que me apresentar e conversar com o diretor que era indiano e tinha que falar inglês. Então, imagina se eu chego lá e engasgo totalmente e falando, meu, a gente pediu inglês, né? A gente pediu um nível avançado de inglês e você chegou e você não conseguiu nem se apresentar e nem conversar direito com o diretor. Só que, de novo, se a empresa é brasileira, eles só colocaram ali aquela etapa pra, tipo, eliminar a galera. Gente, faça o que a consciência de vocês mandar. Eu não vou dizer que eu recomendo, não recomendo, mas em alguns casos esse teste vai ser eliminatório. E se você não fala inglês, você vai ser eliminado ali na hora. Então, ou você já procura empresas que pedem o inglês, né? Então, se elas já falam, não, a gente não tá pedindo mais o inglês, tem muita empresa fazendo isso. Então, vocês podem direcionar e procurar só para essas empresas, mas se você não fala inglês e você vai fazer um teste de inglês, você muito provavelmente não vai conseguir a nota mínima necessária. Agora, Rita, eu não quero fazer isso, eu quero ver realmente qual é o meu nível de inglês, eu quero ter uma performance um pouco melhor. O que que eu posso fazer? Ah, tipo, eu já fiz cursinho, já terminei, mas eu não uso tanto, eu não tenho tanta prática. Gente, todas essas provas, assim, quando a gente passa muito tempo sem ter que usar nessa intensidade, mesmo que você tenha viajado e usou inglês e falou inglês, mas se você não faz uma prova de inglês há muito tempo, a gente perde o jeito da coisa. É tipo andar de bicicleta. Todo mundo fala que você não esquece. Mas fica aí 10 anos sem andar de bicicleta e tenta andar de bicicleta. No começo vai ser meio esquisito. Então, se você tiver uma corrida de bicicleta e você passou 10 anos sem andar de bicicleta, por mais que você saiba que aprender uma vez é o suficiente, você não vai tentar andar de bicicleta pela primeira vez na competição de bicicleta. Você vai pegar um tempo para pegar o jeito. Eu falo bicicleta porque assim, eu fico às vezes um meio ano aí sem andar de bicicleta, porque no inverno eu não ando mesmo, muito raro andar de bicicleta no inverno. E aí quando eu pego no verão, começa a ficar quente, as primeiras vezes já é meio capenga, é tipo meio ano, mas se você fica anos e anos, igual eu fiz inglês dos 12 aos 14 anos, que eu fiz tipo em escola de inglês, fiz no FISC. Imagina se daí com 22 eu vou fazer uma prova sem estudar. Mesmo que eu fale, que eu saiba que eu tenha estudado, aquilo não vai ser uma coisa muito boa. Deixa eu ver se tá tudo bem, tá tudo gravando, tá tudo gravando.
Então, pratiquem. Essa é a principal dica que eu tenho. Peguem lista de palavras, peguem lista de verbos, de preposição. Preposição é um negócio que cai bastante nessas provas, então eles colocam uma frase, você tem que completar ali. E muitas vezes essa palavrinha para completar é preposição. E preposição é uma coisa que eu até hoje tenho dificuldade, porque às vezes eu até sei qual é a preposição certa, mas eu não sei explicar por quê, porque agora eu já peguei num feeling. Então, as regrinhas de preposição, se eu tiver que pensar nelas em inglês, eu já não lembro mais nada. Então, eu teria que ficar lendo e pensando, o que soa melhor. Mas leiam, peguem lista dessas coisas e vão todo dia dando uma revisada. E teste. Pega e pegar e fazer. Pegar. Vocês falam isso na região de vocês? Falam, tipo, pegar e fazer? Eu peguei e fui, peguei e fiz. Tipo, por que fala peguei e pegou o quê, né? Eu tenho isso de falar, né, pega e faz. Mas pega e faz e pratica. Então você vai. Eu procurei alguns links que tenham essas questõezinhas práticas para fazer que depois te deem a resposta. Porque na internet vocês vão achar muita coisa que práticas de graça, então vocês podem entrar ali e fazer, mas ele só vai te dar no final a sua nota, o seu nível, o quantos por cento você acertou. Não vai te dar exatamente qual você errou. Isso é um pouquinho mais difícil de aprender com isso. Você pode testar para pegar também a rapidez, para pegar o jeito de fazer a prova, mas você não vai conseguir fazer aquela revisada e entender onde estão os erros. Mas mesmo assim, de graça online, você consegue achar provas que te deem a resposta depois, você pode ver onde você errou. Então, minha dica é, gente, façam bastante isso. E na semana, quando vocês estiverem chegando perto, né, de aplicar para começar a realmente se inscrever para os processos, façam essa revisão de uma forma mais estruturada. Vocês não precisam começar agora, mas um mês antes, assim, pega ali 2, 3 horas por semana e estuda inglês. Estudem fazer prova de inglês, né? Porque é muito mais vocabulário e gramática que caem nesses testezinhos. Dificilmente tem de ouvir ou de falar ou ler, geralmente vai ser assim um texto curto. Eu não lembro de ter processo seletivo com textos muito longos. Mas se você falar, Rita, eu quero, né, de qualquer maneira praticar mais meu inglês, eu escolheria ou o TOEFL ou o IELTS. Por que eu falo um ou outro? Porque eles medem mais ou menos do mesmo estilo. Um é inglês britânico, um é inglês americano, mas assim, de maneira geral, eles medem mais ou menos o mesmo nível do inglês. Eu escolheria um dos dois e faria o preparatório para ele. Então, procuraria, tem vários sites também. Se você colocar, sei lá, TOEFL IBT Preparation no Google, você vai achar um monte de curso para isso, que vai realmente focar em te fazer passar naquela prova. Mas, como é um nível já um pouco maior do que o que pede nesses testes de trainee, de estágio, trainee, aquilo vai te servir para fazer a prova. Então, se vocês quiserem realmente praticar um pouco mais, eu recomendaria talvez comprar algum cursinho preparatório ou comprar algum livro sobre isso para estudar. Também vou deixar aqui o link do Maguchi. O Maguchi é uma página que tem preparação para todos os testes e exames. É pago. Tem bastante conteúdo gratuito, mas tem bastante conteúdo pago também. Mas eles têm uma parte totalmente gratuita de revisão de gramática. Então, vários videozinhos ali de tipo 3, 5 minutos, revisão das partes da gramática. Vou deixar o link aqui para vocês também. Então, entrem lá, deem uma revisada. O que eu tô falando aqui não é uma aula, né, de inglês, mas existem aulas de inglês, existem revisões de graça que vocês podem achar. Então, o que eu fiz foi só assim, tipo, buscar para vocês esses materiais, porque não teria como eu fazer isso para vocês. Quer dizer, teria, mas assim, não dentro desse curso, né? E eu não tenho aula de inglês, então não é a intenção. Mas o ideal é pegar o jeitinho de fazer exercício mesmo. Então, preposição eu acho que é uma coisa que é super importante. Verbo, esses verbos que juntam os dois, como que chama aquilo? Phrasal verbs. Phrasal verbs também. Peguem listas de phrases e vocabulário. Então, vocabulário, tem gente que gosta de fazer essas cartinhas, aplicativos no telefone que você também pode colocar, tipo, a palavra definição. Todo dia você dá uma olhada naquelas cartas e se você acerta a definição, ele coloca em um lugar, daí precisar daqui 3 semanas, talvez. Erra a palavra, ela vai pra palavra que você precisa exercitar. Tem bastante coisa assim no celular que... Ou você pode usar cartinha física mesmo, né? Então, de um lado você escreve a palavra em inglês, do outro lado você escreve a tradução. E aí, todo dia, pega e vai revisando. Olha a palavra em inglês, tenta lembrar o que é, dá uma conferida, acertou, você coloca nas que você está acertando com mais frequência, então você não precisa revisar elas com tanta frequência. Errou, ela vai para um outro bloquinho para você revisar de novo amanhã. E é assim, gente, é tipo, língua é um trabalho longo, não é uma coisa que vocês vão conseguir resolver em algumas semanas, mas se você já fala o inglês, você pode fazer essas provinhas.
depende muito de um monte de empresa que não tá mais pedindo inglês. Vale a pena mesmo assim? Gente, é a língua do mundo. É tipo, é tudo. Você viaja com muito mais facilidade, você tiver uma oportunidade de trabalhar fora, você vai sem medo. Se você tiver que fazer uma ligação com um cliente ou com um fornecedor, time que você vai falar, liga pra fulano. Quando o seu inglês é bom, as pessoas acabam te dando mais a oportunidade de falar com outras pessoas porque seu inglês é bom. Pode ser por isso que, quando, tipo, durante o meu estágio, eu participava de todas as reuniões com a minha gestora. Que a gente tinha reunião com Singapura, com a Índia, com a Indonésia. E ela me chamava para todos. Talvez se no começo eu tivesse ficado completamente perdida e não conseguisse adicionar nada porque a língua me impedia, e poderia, porque sotaque tanto da Indonésia quanto da Índia super complicados. Singapura e Estados Unidos era mais tranquilo. Mas com ligação, né, com chiado, era tipo, não era fácil de entender. Então, às vezes eu tava na reunião e minha chefe olhava pra mim pra me perguntar o que tinha acontecido, porque eu tinha, inclusive, um pouco mais de influência que ela na época. Te dá mais abertura, te dá mais oportunidade. Quando veio visitar o VP de skin, era a parte tanto de skincare quanto de skin cleansing. Então o cara era super alto, ele tava 2 níveis do CEO. Ele veio visitar a nossa planta piloto ali e eu apresentei, a gente tinha feito umas demos pra fazer, tipo, pra mostrar, enfim. Demo é basicamente quando você faz algo pra mostrar a ação daquele produto, né? Então a gente tinha montado umas demos e eu apresentei as demos. Eu tinha criado elas. Aí minha gestora falou: ah, não, apresenta você então. E aí, tipo, fui eu que apresentei pro cara. Então, talvez se meu inglês não fosse bom, ela não ia ter me colocado pra apresentar pra ele, entendeu? Então, todo esse tipo de oportunidade que eu fui ganhando ao longo do meu estágio foi porque eu tinha um inglês muito bom e eu tava numa multinacional. A Unilever hoje em dia não tá pedindo inglês. Eu acho que isso faz zero sentido, mas não tá pedindo. Então, assim, se vocês têm empresas que você quer muito, você não fala inglês e elas tiraram o pré-requisito, pontinhos pra essa empresa, vocês podem escolher desse jeito. Mas, pra vida de vocês, vão aprender inglês, gente. Vale muito, muito a pena. Então, mesmo que eu sei que tem muita coisa acontecendo, vocês podem pensar, ah, eu vou priorizar o processo seletivo agora e quando eu começar a trabalhar eu estudo inglês. Beleza, mas falando por experiência, quando a gente começa a adiar algum plano, é difícil começar eventualmente, que é o meu caso com o holandês, né? Tô sempre falando, ah, depois eu estudo holandês, depois eu estudo holandês, tem outras prioridades agora. Façam o inglês se tornar uma prioridade na vida de vocês, porque eu juro que vale muito a pena. Agora, para entrevista em inglês, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, pratiquem as histórias de vocês. O próximo módulo seguinte é. Módulo que vem, eu ia falar, mas módulo que vem fica meio esquisito, né? No próximo módulo a gente vai falar sobre entrevista. Então, quando vocês forem fazendo as histórias de vocês, né? Escrevendo o Star, fazendo todas essas coisas, podem já fazer aquelas mesmas cartinhas, aquela mesma estrutura da história em inglês. Então, se você sabe, né, que vai ter entrevista, tem algumas empresas que têm entrevista em inglês, você já sabe desde o início que vai ter uma entrevista em inglês. Então, quando vocês forem fazer essa preparação das histórias, escrevam tanto a história em inglês, pratiquem tanto em português quanto em inglês. Porque aí, primeiro, vai te ajudar a fixar ainda mais a história, mas se você tiver faltando alguma palavra específica, tipo, ah, como é que fala tal coisa, você já vai dar uma checada no tradutor antes, enquanto você está preparando as histórias. Muito pior você chegar na hora, perceber que você não sabe uma palavra que é crítica para o que você está querendo contar, não lembrar a palavra, engasgar, ficar nervoso, e você pensa, será que eles estão vendo que eu tô nervoso e eu tô engasgando? E aí você vai ficando mais nervoso. Então, preparem as histórias de vocês em inglês antes, preparem a apresentação pessoal, né, o pitch pessoal de vocês em inglês antes, e quando vocês forem falar, falem mais devagar do que vocês falam em português. Eu tenho mania de falar muito rápido, eu falo rápido tanto em inglês quanto em português, mas se eu vou falar em inglês, ou não, então deixa eu pensar, se eu vou falar em alemão, e eu penso, caraca, eu não sei direito falar essa palavra em alemão. Então eu vou falar rápido, porque aí a pessoa não vai perceber direito que eu não consegui pronunciar aquela coisa direito. Isso é muito pior, gente, porque a pessoa não vê que você não vai perceber que exatamente qual parte da palavra você não pronunciou direito, ela simplesmente não vai entender o que você falou. Então, se o seu inglês não tá, né, num nível tipo tão fluente ou tão limpo de sotaque, você tem dúvida de pronúncia aqui e ali, e você pensa, ah, eu vou falar um pouco mais rápido, eu vou juntar as palavras, porque eles vão entender o sentido e não vão perceber o jeito que eu falei errado, não façam isso. Falem devagar, palavra por palavra. É muito melhor você ouvir de um jeito calmo a palavra errada, mas que você ainda assim consegue entender o sentido.
do que alguém que fala muito rápido e vai. Enfim, eu falo rápido, né? Mas, de maneira geral, as pessoas me entendem, porque eu tenho uma boa dicção. Não uma excelente dicção, minha dicção podia ser um pouco melhor. Mas eu tenho domínio tanto do inglês quanto do português, então eu consigo falar rápido e ainda assim as pessoas me entenderem. Mas se eu tenho dúvida de que a pessoa vai me entender, ou é uma pessoa que eu sinto que já tem um pouco mais de dificuldade com o inglês também, eu vou falar mais devagar, porque daí a pessoa entende palavra por palavra, a mensagem passa. É melhor que a pessoa ouça uma palavra meio pronunciada errada que você fale ali no meio, mas entenda o que você falou, do que se você tentar falar tudo, a pessoa não entender nada e vai pensar, gente, se eu botar essa pessoa para conversar com alguém numa reunião em inglês, ninguém vai entender o que a pessoa tá falando. Então, falem devagar, façam pausas, se controlem para falar, de verdade, palavra por palavra, tentando pronunciar cada uma das sílabas de um jeito que a sua mensagem passe. Apesar de que talvez falando devagar as pessoas percebam exatamente onde está o seu erro, mas ainda assim é melhor do que ela não entender o que você falou. Show, galera? Espero que tenha sido útil. Usem os links aqui embaixo, pratiquem e boa sorte na prova de inglês.